Gostaria de lembrar a todos que, de acordo com o artigo 217 do Regimento Interno da Tribuna Livre, não pode ser usada para matérias que não tiverem interesse público ou conteúdo político ideológico ou versar sobre questões exclusivamente pessoais. Sendo assim, sua fala de sua inteira responsabilidade, a senhora responderá pelos conceitos que emitir e deverá usar a palavra com os termos compatíveis com a dignidade da Câmara Municipal. Fique à vontade, Daniela, a tribuna é toda sua. Obrigada. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos aqui presentes nessa tribuna, os senhores vereadores, e em especial as profissionais da educação infantil, as educadoras e professoras das creches conveniadas e parceiras da cidade de Franca. Eu cumprimento aquelas que puderam estar aqui presentes hoje, mas também aquelas que não puderam. Toda a categoria da educação infantil, das creches, gostaria de estar aqui presente hoje, mas, contudo, devido à responsabilidade, o cumprimento do dever, nem todas puderam estar. Então, as que tiveram disponibilidade se fazem presentes nessa manhã. E eu aproveito também para cumprimentar aqueles que nos acompanham nos outros meios de comunicação, nas redes sociais. Bom, todas estão empenhadas em conseguir o reconhecimento da categoria e a dignificação do trabalho, da profissão delas. Eu aproveito aqui também, eu venho aqui hoje como porta-voz dessas profissionais da educação infantil, das creches de Franca, e como porta-voz eu gostaria de colocar aqui qual é a importância da educação básica e o que essas profissionais desenvolvem no dia a dia dos seus trabalhos. Nem todas as pessoas têm conhecimento do que é desenvolvido dentro das creches, dentro da sala de aula, dentro da sala com as crianças, então eu gostaria de colocar aqui para vocês. Nós estamos reivindicando, nessa oportunidade, o reconhecimento da profissão, bem como todos os direitos garantidos por lei. Então, a respeito da educação básica infantil, as atribuições que as professoras e educadoras das creches têm é de extrema importância. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e consiste na educação de criança de 0 a 5 anos, com o objetivo de desenvolver os alunos nos aspectos físico, psicológico, social e intelectual. E essa ação complementa a da família e da comunidade. Então, se a gente tem um entendimento de que a educação infantil integra a educação básica do nosso país, qual que é o papel dessas profissionais da educação infantil nas creches? Que eu acho importante frisar e apontar que o trabalho delas é de extrema importância, de extrema responsabilidade e vai além dos cuidados com as crianças. Não é só cuidados, tem muito mais do que isso. O trabalho desenvolvido por essas profissionais, elas realizam o desenvolvimento infantil, que é de extrema importância na primeira infância, e elas seguem os critérios da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, o Currículo Paulista, o Plano de Ação da cidade de Franca, a Matriz Curricular do município, acompanham o calendário escolar homologado, tudo isso em cumprimento às exigências da Secretaria da Educação Municipal e da Prefeitura. Então, são realizados trabalhos de cunho pedagógico. E aqui eu gostaria de dar ênfase ao que é desenvolvido pelas meninas, pelas profissionais da educação infantil. Elas fazem o planejamento e o replanejamento pedagógico, elas fazem avaliação de desenvolvimento dos alunos, elas fazem relatório de atividades, relatórios de desenvolvimento infantil do aluno, isso semestralmente, mensalmente e semanalmente. Elas fazem projetos e sequências, atividades permanentes, avaliações diagnósticas, fazem o diário de classe. No diário de classe, não está lá falando que é responsável pelo diário, é uma monitora, é uma babá. Está lá no diário de classe, que é uma professora que é responsável por executar esse trabalho. Elas fazem a elaboração de rotinas fixas e flexíveis semanais. O que são essas rotinas? Nada mais é do que preparação de aula. Então, muitos entendem que as educadoras infantis não dão aula por não alfabetizarem. Essa é a única diferença, mas elas preparam atividades de cunho pedagógico para desenvolver com as crianças. Dentro dessas atividades que elas têm que desenvolver, elas precisam aplicar campos de competência que são descritos lá na BNCC,
né? Elas têm uma quantidade de horas por semana que elas precisam aplicar atividades dentro de todos esses campos de experiência. Além disso, elas participam de conselho de classe, reunião de pais, participam de formações continuadas, acompanhadas pela Secretaria da Educação, né, Municipal de Franca. E, além de tudo isso, tem uma pedagoga atribuída para cada creche para acompanhar e supervisionar o serviço que é feito. Então, elas não podem deixar de cumprir com essas exigências, de cumprir com essas normativas. Né? Dentro da educação infantil, são exploradas linguagens, funções, experiências. Isso permite que a criança ela amplie seu conhecimento de mundo, que ela se desenvolva o seu cérebro. O que é importante ressaltar? As crianças que participam da educação infantil, se comparadas com as crianças que não vivenciam essa experiência, elas são muito mais ativas, muito mais desenvolvidas quando elas começam o processo de alfabetização. Então, as meninas da educação infantil nada mais fazem que preparar os alunos para a próxima etapa do desenvolvimento. Então, antes de ler e escrever, as brincadeiras e as atividades pedagógicas fazem essa preparação para as próximas etapas da educação. Para cumprir todas essas exigências, elas têm uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, e dentro dessa jornada, que é extremamente extensa e desgastante, elas não conseguem fazer a aplicação de todas essas exigências. E aí elas precisam levar trabalho para casa, elas dobram a jornada, passam o final de semana preparando aula, né? E não tem o reconhecimento que são professoras, são educadoras, auxiliares de salas, tudo menos professoras. Então, além disso, né, para que elas exerçam a função de educadora, professora, seja qual for a nomenclatura utilizada atualmente, elas precisam se formar em pedagogia. A pedagogia é o curso que prepara o profissional para lecionar, para educar, para ensinar. Então, a reivindicação é do reconhecimento dessa categoria, independente da etapa da educação. A educação infantil é só uma etapa da educação básica. Não significa que ela não é importante, que ela não é do magistério, que ela não integra essa categoria. Então, aqui eu ressalto que a gente entende que não há esse entendimento de que são todas professoras, né, pois o sindicato que a gente está afiliado atualmente não tem foco na educação, não atende professoras, e, por isso, os direitos que são previstos em lei, as educadoras e professoras das creches não conseguem acessar. Então, elas estudam, elas se especializam, e, ainda assim, elas sofrem com a discriminação, por haver um entendimento por parte de muitos que a educação infantil não faz parte da educação e nem agrega valor, né, à educação. Se houvesse esse reconhecimento, a gente entende que as condições de trabalho, que a remuneração, que os benefícios e os demais direitos seriam justos. Aqui eu falei das educadoras de berçários e maternais, mas eu incluo também as professoras de fase, que também enfrentam a mesma desvalorização e o mesmo preconceito. Então, diante disso tudo, a gente vem fazer um apelo aos senhores vereadores. A gente está visando uma conversa, um diálogo para ter esse reconhecimento, para ter essa ajuda, né, para reconhecer a categoria. A gente já tem um entendimento de que tudo isso está previsto na LDB. E seja qual for a denominação que as profissionais têm agora na instituição de ensino, elas exercem a função de docência, né, e tem que estar integrado na carreira do magistério e ter acesso aos direitos garantidos. Então, para terminar, nós esperamos que seja analisado pelos senhores o reconhecimento e a equiparação dos direitos do professor da educação infantil, para fins de condição de trabalho, jornada de trabalho, benefícios e demais direitos, mas, sobretudo, o piso salarial, que é muito injusto. Então, nós solicitamos aqui análise e providências para as reivindicações aqui expostas. Neste momento... Você é a Júlia ou a Janaína? Janaína. Janaína. Neste momento, eu peço para que os senhores tenham um olhar diferente sobre essa situação, pois muitos profissionais estão desistindo da profissão. Todas as nossas atividades dentro da sala de aula são em cima da BNCC. Aí eu pergunto para os senhores, por qual motivo nós não temos a nomenclatura como professora?
Hoje, com um grupo de mais de 1000 professoras, buscamos pela dignidade que nos foi arrancada. E nós, professoras, já chegamos no nosso limite. E queremos apenas o nosso direito. A Júlia vai usar a palavra? Como as meninas já exporam aqui, o que a gente quer é o nosso reconhecimento, porque não tem por que exigir um diploma e na hora do nosso registro nós sermos registradas como auxiliares, como monitoras. Então, se babá, se precisa do diploma, então nós podemos ser registradas como professoras. Nós sabemos que a prefeitura não faz nada fora da lei. Porém, essa lei não está legal para a gente. Então, a gente gostaria de saber dos vereadores o que pode ser feito para nos ajudar. Porque nós estamos aqui para fazer esse apelo. Nós sabemos que tudo está de acordo com a lei, mas nós queremos uma mudança, porque do jeito que está, não tem como ficar. Não tem como a gente trabalhar tantas horas e receber tão pouco por algo que é a base da educação. Então, nós acreditamos que a educação é um investimento no hoje, para que amanhã não precise ser gasto com presídio, com policiamento. Palavra aberta aos senhores vereadores. Vereador Zezinho, cabeleireiro, vai usar a palavra? Uma parte. Primeiro, tenho que parabenizar vocês, a coragem, né, de montar o grupo. Eu, desde o começo, fui convidado para estar participando, ajudando, né? Então, eu vejo a união e o descontentamento das profissionais. Isso é muito ruim para a nossa cidade, né? A profissional que cuida com criança está trabalhando descontente, principalmente com várias coisas que estão acontecendo dentro das creches, né? A gente não sabia da situação que está passando, mas ontem nós tivemos uma reunião lá com a secretária de Educação, a Márcia Gade, foi protocolado um requerimento, né, reivindicando várias coisas que está sendo prejudicado na área da educação. E outra coisa, vocês têm todo o direito, se vocês é pedagoga, se a creche exige que tem que ter pedagogia, por que não pode ser reconhecida como professor? Né? Justamente para não... Justamente para poder não pagar o salário merecedor que vocês merecem, né? Vocês podem contar, eu acho que essa casa estão toda com vocês, pode contar com nós, que nós vamos até o final. Nós demos 20 dias de prazo para a secretária responder algumas reivindicações que foi feito no requerimento. Agradecer aí a advogada, a doutora Thaís, né, que está acompanhando gratuitamente para dar apoio às creches, né? Porque não é possível, né, que não vai ter algum tipo de mudança depois desse movimento que as educadoras fez, né? Nós temos um orgulho de levar um filho da gente numa creche. Eu levo, meu neto está numa creche, eu levo, de vez em quando meu filho não pode levar, o carinho delas receber a criança lá na portaria. Então eu fico percebendo, olhando o jeito delas poder receber as crianças. Tá? E eu acho que é muito difícil numa sala de aula, na onde que é tão pequeno, ter várias crianças, igual foi falado que as letras, né, tem que mudar as letras. Você tem 25 grupos, dá 25 os números das letrinhas para os meninos começar a aprender o A, B, C, coisa que parece que só tem um numa creche, né, que foi. Então, gente, é isso aí. Se vocês podem contar, né? Daqui 20 dias vai ter a resposta da secretária. Tenho certeza que ela vai conversar com o prefeito, mas muitas coisas vai ter que ser mudado, porque do jeito que está, não tem jeito. E outra coisa, se chegar a paralisar as creches, a cidade para. Mas vocês estão de parabéns, viu? Parabéns. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Essa palavra. Eu queria fazer uma consideração. Primeiro eu queria saudar as professoras e os professores do
ensino infantil. Então, no meu reconhecimento como professor, vocês já têm, pode ter certeza disso. Eu tive, juntamente com o vereador Zezinho, Marcelo Tide e o vereador Hilton, na reunião com a secretária de Educação e os representantes dos professores lá na Secretaria de Educação. Uma série de consideração foi feita e o documento que a doutora Thaisa entregou, está na mão da secretária para fazer uma análise, fazer um estudo a respeito do que pode ser feito. Mas eu já quero adiantar aqui alguns procedimentos que a Secretaria Municipal de Educação poderia fazer. A primeira coisa é aumentar o per capita, para imediatamente valorizar e melhorar o salário de quem trabalha em creche. Essa é a primeira coisa a ser feita. A questão do sindicato, eu até disse na reunião que eu me coloco à disposição para ajudar na discussão, porque isso independe da vontade da Secretaria da Educação. Isso depende da vontade de vocês. Ninguém é obrigado a engolir por goela abaixo um sindicato que não representa a categoria. Ninguém é obrigado. Então, eu me coloco à disposição porque isso tem saídas jurídicas e administrativas que podem ser feitas na questão do sindicato. A outra coisa é a disparidade de salários entre os mesmos cargos, as mesmas funções em creches diferentes. Isso não existe. Tem que ter uma isonomia entre os que exercem a mesma função. Então eu sugiro... Espera aí que a minha cadeira está caindo aqui. Vou ter que falar em pé porque deu um defeito na cadeira aqui. Olha a cara do Hilton. Ele está fazendo careta. Está querendo derrubar até na cadeira aqui, depois com a vontade que nós estamos de tentar resolver aqui a situação de vocês. A outra... Então, eu quero dizer o seguinte, precisa de uma tabela sugestiva. Eu sei que é por chamamento, eu sei que é por valor per capita, mas a disparidade não pode ficar pela vontade administrativa de quem faz o gerenciamento da creche. Tem que ter no mínimo uma tabela para fazer o pagamento, no mínimo. E quero dizer para vocês, essa batalha não vai ser fácil e nem de período curto. Então vamos nos preparar para uma batalha mais longa e conte comigo. Já sugeri para o Zezinho para a gente fazer uma audiência pública para tratar ponto por ponto com relação à categoria de vocês aqui na Câmara Municipal. Com um documento elaborado, com um documento feito, a gente pode ter o norte e o que a gente realmente quer. Você está entendendo? E tratar ponto a ponto, estrategicamente, aquilo que a categoria merece e precisa. Conte comigo, estou aí à disposição, quero ajudar, e assim que tiver a audiência pública marcada, vamos estar juntos, vamos elaborar uma pauta e vamos correr atrás para ver se melhora. Agora, imediatamente, melhorar o repasse per capita das creches municipais para poder... E outra, deixar muito bem claro que esse aumento do per capita é para valorização profissional. Tem que deixar muito bem claro. Com a palavra, o vereador Marcelo Tide. Bom dia a todos. Eu estive também com o vereador Gilson, vereador Zezinho e Hilton, com a secretária. Nós levamos a demanda que foram passados por vários profissionais. Eu recebi de muitos que é da categoria professores, e a gente prontamente com a secretária levou a reivindicação de vocês.
ela recebeu o ofício, ela ficou num prazo aí de 20 dias, dá uma resposta. Não, assim, eu quero deixar claro para vocês, sim, olha, a advogada que está atendendo vocês, foi eu que chamei ela para ajudar vocês. Eu tomei a iniciativa, trouxe uma pessoa jurídica para auxiliar vocês, porque a gente tem que fazer, eu reconheço o trabalho que vocês fazem, que é maravilhoso, que vocês cuidam bem das nossas crianças, é louvável o trabalho que vocês fazem. A comissão de vocês, a gente estava conversando, e como elas estavam na reunião, não foi eu que decidi, foi uma decisão conjunta, porque nós precisamos fazer esse trabalho para valorizar vocês, e precisa sim, como a proposta do vereador Gilson, de fazer audiência pública, ter um maior número de informações. Eu me propus a conversar com o Ministério do Trabalho, para ele auxiliar vocês, porque a gente tem que fazer uma coisa que garanta o direito de vocês, via lei, mas fazer uma coisa com responsabilidade, valorizando vocês. Porque eu tenho familiares que trabalham em creche, eu sei o tanto que sofre, deixa os afazeres, vocês deixam de cuidar dos filhos de vocês, para cuidar dos filhos dos outros. Então, conte comigo aqui, nós estamos do lado de vocês, e vamos trabalhar para que vocês sejam reconhecidas como professoras, como vocês merecem. Com a palavra, o vereador Claudinei da Rocha, depois Daniel Bassi. Bom dia, Daniela, bom dia, Júlia e Janaína. Para nós é um prazer tê-la vocês conosco. E aqui é a Casa do Povo, é onde vocês têm a oportunidade de expressar, né, os sentimentos, né, as dificuldades. E nós, como vereadores, estamos aqui para ouvir e para trabalhar, pressionando para que não só os problemas de vocês sejam resolvidos, mas os problemas da cidade sejam resolvidos. Agora, quem resolve é o prefeito. Os vereadores pressionam, faz documento, oficializa, mas dependemos do prefeito para resolver a questão. Eu não estive na reunião, eu não estava em Franca, mas estamos apoiando essa ideia. Como o Gilson falou, tem que resolver essa questão do sindicato, porque o sindicato é a base para resolver essas questões profissionais. É um dos pontos. Agora, essa questão do valor da renda per capita tem que ser melhorada, porque cada faixa etária é um valor. Dentro da visão tem que se padronizar um valor para que as creches possam, dentro de um plano de trabalho, administrar, valorizando o trabalho de vocês. Hoje, Franca tem quase 80 creches, e essas creches é de primeira qualidade. Agora, quem que está dando essa qualidade? São vocês. E se vocês dão qualidade, tem que ser valorizada. Então, conta com este vereador. Que Deus continue te abençoando. Com a palavra, o vereador Daniel Bassi. Presidente, bom dia. Júlia, Janaína, Daniela. Primeiro, eu queria parabenizar pela coragem, né? Pela coragem de estar aqui, fazendo essa mobilização, formando um grupo. Parabenizar o Zezinho, cabeleireiro, por estar à frente disso, junto com vocês, agariando todos esses apoios e reivindicando uma pauta mais do que justa. Parabenizar também os vereadores que estiveram ontem lá na reunião. Eu até pedi desculpas para o Zezinho, porque eu estava em São Paulo, eu não pude ir. Algumas professoras me enviaram um convite para estar presente. E o que eu dei a ideia, presidente, juntamente com outros vereadores e até em nome do Zezinho aqui, que está à frente disso, para a gente fazer essa audiência pública, para fazer essa discussão com todas as partes. E principalmente para que o Ministério Público do Trabalho e os juízes do trabalho estejam presentes também, porque isso é uma pauta... Essa é uma pauta, sim, municipal, das creches, terceiro setor, mas isso também é uma pauta jurídica. Vocês não podem sofrer exigência de terem pedagogias e terem todo um cronograma, toda uma didática de professor e não serem tratadas como tal. Então, isso é uma discussão, sim, municipal, uma discussão
aqui do Poder Legislativo, da Secretaria de Educação, do terceiro setor, mas também uma pauta jurídica na qual vocês têm todo o direito. Então eu quero me colocar à disposição, me colocar ao lado de vocês e parabenizar, acima de tudo, pela coragem e pela organização com que vocês estão conduzindo isso. Parabéns. Mas, mais uma parte, primeiramente tem que agradecer as palavras do Daniel, dos vereadores, porque hoje os vereadores estão todos do lado de vocês. Primeiramente, nós aprovamos um projeto que não precisa de 10 votos. Então é importante que os vereadores estejam todos, né, a favor de vocês para comprar essa luta, essa briga que vocês estão comprando com coragem, tá? Então eu agradeço a todos os vereadores que tá reconhecendo aí a luta de vocês, porque se vocês ficam sozinhos era difícil, mas eu tenho certeza que com a Câmara Municipal do lado de vocês, vocês têm um grande apoio e vai tudo dar certo, chegar naquele objetivo que precisa. Gostaria aqui de agradecer a sua presença, Daniela, da Júlia, da Janaína, todos os professores aqui. Como a gente fala aqui, a gente não está falando sobre méritos e o trabalho que vocês fazem, que a gente sabe que é de suma importância para a nossa cidade, em todo o nosso país, que é a educação. E tudo aquilo que estiver dentro das leis, das normas que for possível fazer, a Câmara acata seus pedidos, como a gente aqui já vem acatando, vários outros setores da nossa cidade, como a Guarda Civil, os engenheiros, os enfermeiros, todos aqueles que sentiram o direito de seus deveres, a gente está à disposição de vocês. Então, nosso muito obrigado e que precisar, a Câmara Municipal está sempre de portas abertas. Nosso muito obrigado.